Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fredson Luiz Monteiro. Estamos aqui para mais uma aula do curso básico de instrumentos de sopro e percussão da ação Música na Rede. Hoje eu falarei sobre as posições no trombone e sobre a velocidade de vara. Vamos começar pelas posições do trombone. Vamos pensar o seguinte: do instrumento totalmente fechado até totalmente aberto, eu vou ter 7 posições. E aí, como que eu vou descobrir essas 7 posições? Então é importante falar sobre a questão dos pontos de referência. Então, eu tenho os pontos de referência tanto na vara externa ou capa, quanto na vara interna, campana e depois na bucha. Então vou falando de cada uma. Então a primeira parte é essa parte da extremidade da vara externa. Também essa parte onde eu prendo a vara. Depois, na vara interna, a bucha que eu falei na aula anterior para vocês. Também eu tenho a campana, que vai me servir como ponto de referência. E a partir destes pontos, eu vou conseguir localizar as minhas posições. Lembrando que o trombone, como os instrumentos de arco, violino, violoncelo, eles não têm marcações, nem na vara e nem no corpo do instrumento. Então, eu preciso dessas referências justamente para que eu saiba mais ou menos aonde é a posição. Então, vamos começar. A primeira posição, totalmente fechada. A minha segunda posição são mais ou menos de 4 a 5 centímetros desta parte da capa ou da vara externa com esta parte do instrumento. A minha terceira posição é esta parte onde eu prendo o trombone com a campana. A minha quarta posição é esta parte da vara, da extremidade da capa, com a campana. Verá um pouquinho aqui. E a minha quinta posição é mais ou menos dessa distância da minha parte inicial da vara externa para a campana. A minha sexta posição vai ficando cada vez mais difícil à medida que eu vou abrindo, mas a minha sexta posição eu vou olhar o meu ângulo do braço, ou eu abro a vara toda, enxergo a marquinha da bucha e vou puxar 2 centímetros mais ou menos para cima da bucha. Então vou ter a minha sexta posição. E a minha sétima posição é o meu braço todo aberto com a marquinha da bucha, e aí eu terei mais ou menos de 4 a 5 centímetros minha última posição, que é a sétima posição. Recapitulando rapidamente: primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima posição. Ok? Assim eu terei todas as notas, desde o grave até o agudo, e assim eu conseguirei tocar todas as músicas ou trechos que eu precisar. Agora eu vou dar sequência falando sobre a velocidade de vara. Muito importante, porque a velocidade de vara é que nos dará as conexões corretas de uma posição para outra. Então, o meu braço direito e a minha mão direita serão responsáveis por isso, pois são eles que irão mexer a vara, que irão deslocar a vara. E aí, eu tenho o pulso e o meu antebraço, que são as partes mais importantes neste processo, ok? Então, o meu pulso ele vai ser mais flexível e ele vai ser responsável por empurrar a vara e por puxar a vara. Já o meu antebraço ele vai ser responsável pelas mudanças e fixação das posições, que eu vou demonstrar agora. Então eu saio da primeira para a segunda e assim sucessivamente. Então sempre tenha energia no movimento, nunca deixe o movimento mole ou lento. Primeira posição. E sempre com energia. E aí eu tenho um contrapeso. O meu pulso mais flexível, o meu antebraço um pouco mais rígido, para que eu consiga ter essa precisão e conexão das notas, que eu irei demonstrar nos exercícios práticos nas aulas posteriores, ok? É isso. Finalizamos mais uma aula. Agradeço por ter assistido até aqui e na próxima aula irei falar para vocês um pouco sobre respiração. Até lá!